falando em Estados Unidos e Trump, enfim, com Trump, mês de orgulho, do LGBTQIA+, tem que cuidar para não errar, não esquecer nenhuma letrinha, no Brasil vê queda do apoio de empresas. Sim. Tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Se tu quiser comentar primeiro. É um tema muito sensível, né? Adriano sabe disso, mas o que está acontecendo é o seguinte, o Ocidente estava rachado. Eu sempre falei, é casa dividida. Quem acompanha os vídeos há mais tempo, lá no Geopoliticano, lembra. O Ocidente é casa dividida. E acontece que o Ocidente, os liberais, né, que eram mais pró o Dia do Orgulho, esse pessoal da LGBTQIA+, né, eles desistiram dessa pauta porque eles perceberam que a parte conservadora estava disposta a não desistir do confronto com o wokeismo nas universidades, nas escolas, envolvendo crianças, e eles acabaram, para parar com essa divisão no Ocidente, dizer, vamos cortar isso aí porque as minorias não estão conseguindo confrontar a maioria, e lá na frente eu acho que eles voltam, tá? Mas agora eles têm um inimigo que eles têm que confrontar, que é o inimigo externo, que é a Rússia, a China, o Irã, Coreia do Norte. Então, primeiro eles vão confrontar o inimigo externo. Tem pessoas da classe dominante, a elite ocidental, que não se conforma com esse abandono do LGBTQIA+. Que está parando de ser promovido em filmes, em grandes corporações, isso é nítido, né? É óbvio que isso aí foi um acordão entre as elites, isso é bem claro. Não financiar mais para aplacar essa desunião que tem no Ocidente, né? Que a gente precisa de união, na minha visão, eles estão percebendo, né? Para confrontar o problema externo. Tem aquela parcela de pessoas da elite que não, que eles querem que continue, então eles estão brigando ainda ali dentro. Só que eu acho que isso aí é provisório. A hora que derrotarem o inimigo lá fora, volta toda a agenda woke, o negócio do exército ser LGBTQIA+, nos Estados Unidos volta de novo, aí o pessoal lá que tinha se negado a receber a solução é expulso de novo, então, sabe, vem cá, vamos ser amigo de novo, sabe, aquela mulher de malandro, é assim que está acontecendo com o pessoal conservador. Apanhou, agora abraçou o marido aí que batia, que é o establishment ocidental, né, e depois vai apanhar de novo. É assim que eu vejo. Até para complementar, a Parada do Orgulho, realizada em São Paulo, contou com o menor nível de investimento e quantidade de patrocinadores desde 2018. Do reflexo disso. Mas isso é um tema, acho que melhor a gente não ficar muito nisso. É um fato, né, Jair? É um fato, a gente não está fazendo juízo de valor. Exatamente. É um fato que ocorreu. Até... eu acho que o Jair vai conseguir comentar muito bem. Após conversa sem avanços, entre aspas, né, os sem avanços, com Trump, Putin lança o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra. Sim, foram 539 drones e 11 mísseis, né, que foram usados no ataque contra Kiev. Foi o maior ataque desde o início da guerra, é a capital. 6 dos 10 distritos do centro da cidade foram atingidos. E eu falo sobre isso detalhadamente lá na Rede Laranja, que eu falei para vocês que eu ia evitar citar, né? O pessoal sabe qual que é. O Subespaço Tech. Né? Na Rede Laranja eu fiz um videozinho completo hoje, e lá a gente tem mais liberdade de fala, então fica mais fácil de falar, né? Isso aí só mostra o quê? Que não vai ter paz, não vai acontecer, a não ser que eles cedam para a Rússia. E aí, talvez até o Trump, talvez uma parte do Ocidente cederia alguma coisa, mas a outra parte, que é aquela que vai se mantendo aí opositora, inclusive naquela questão do LGBTQIA+, ela é a parte do Zelensky, do Biden, a esquerda norte-americana, ela não quer ceder isso aí. Então, que hoje é grande parte da Europa. Inclusive naquele vídeo lá na Rede Laranja, lá do Subespaço Tech, em que eu falo sobre quem é que está por trás dessa censura global, eu explico certinho por que a elite europeia se opõe a isso. Quem é
realmente a oposição a esse establishment novo que está surgindo aí, que o Trump, o Musk e outros encabeçaram. E que inclusive está rachado, né? Porque tem uma parte que é a favor de confrontar a Rússia e outra parte diz, não, Make America Great Again quer dizer, vamos cuidar dos nossos problemas. Então, cada vez mais divisões dentro de divisões dentro de divisões. Parece a matrioska, né? A boneca russa. Uma boneca dentro de outra boneca, dentro de outra boneca. Pessoal, enquanto a gente vai comentando aqui, eu tenho visto a live com o Rubens na quinta-feira que vem, pessoal. Ficou marcado para quinta às 3 da tarde. Eu tenho notado, pessoal, que a audiência ela não está como era no começo das lives. Hoje a gente está com 260 pessoas ao vivo. Será que eu estou correto? 261. 261. E já é pouco, porque antes a gente atingia 1.000 e poucas nas lives, né? E aí, depois, quando a gente começou, ficou em 500 e o pessoal está em 260. Eu comento isso porque eu quero saber se vocês estão gostando desse formato ou simplesmente não estão recebendo notificações, porque também muita gente vem, assiste e não dá um like, não comenta nada, depois o YouTube não notifica mais, né? Ou talvez o pessoal, não gostei do formato, não vai querer acompanhar, a gente tem que saber isso aí, né? Se é esse o problema. Então comentem aí, porque a gente se comunica, a gente quer que aquilo que a gente diz alcance vocês. Se vocês não estão interessados, não adianta. E que agrade também, né? A gente está aqui. O Bruno diz, hoje eu não fui notificado. Eu estou achando que o YouTube está boicotando também. Até é um problema. Por isso que tem que ir lá para a redezinha laranja, pessoal, porque é o futuro da comunicação. Vai ser isso aí. O YouTube hoje está complicadíssimo. Tu vê, lá no Casando o Verbo, a gente tem 350 mil pessoas aproximadamente, né? Aí tu lança um vídeo, tá dando 5, 6 mil views. Isso é meio generalizado, não é só o meu canal, não. Tem lá pessoas com 3 milhões de inscritos e só dá 100 mil visualizações. Isso é absurdo, né? Porque o que está acontecendo? Não estão notificando. O algoritmo é muito injusto. Aí eles pegam o cara lá do... Eu não sei se eu cito o nome, eu vou citar. Tem aquele Hoje no Mundo Militar e o outro lá que é um careca tipo eu, assim. Eles têm um discurso bem alinhado. Aí o canal deles é bem recomendado, né? Então é um negócio injusto. Então não dá pra gente ficar dependendo de algoritmo, porque senão vocês não recebem mesmo. Eu, na verdade, eu acho que eu não sei se eu recebi até hoje. Eu sou a primeira inscrita do Casando Verbo, né, Jais? Primeira inscrita sou eu. É o meu usuário. Nunca recebeu a notificação. Eu acho que, olha, se foi 5, lá no começo a gente recebia, mas já fazem muitos anos que eu não recebo mais nenhuma notificação do Geopoliticando ou do Revelar. Eu não recebo. Tem gente aqui que está dizendo isso, que eu sempre coloco gostei, sempre comento, né? E mesmo assim eu não recebo. Essa rede aqui, ela é só porque ela tem muita gente hoje, mas ela vai, aos poucos, o pessoal vai abandonando isso aqui, porque está complicado. A gente vai ficar aqui porque nós temos vocês por aqui, mas devagarzinho a gente está migrando, tá, pessoal? Lá para a laranjinha, lá para a rede laranja. Eu vi algumas pessoas falaram aqui que não receberam notificação, foram mais do que as que receberam notificação. Teve 2 pessoas que eu vi. Até a gente tem que ver, Adriano, eu acho que dá para transmitir ao vivo lá da laranjinha e no YouTube ao mesmo tempo, porque daí a gente vai fazer isso. Eu acho que sim, porque daí não sei quantas pessoas trazem esse tipo de formato, né? Então talvez seria um... De repente a gente cria um canal do Revelar lá na laranjinha também. Uhum. Vamos ver, de repente a gente faz isso, tem que ver se dá para transmitir nos 2 também, né? Mas eu quero aproveitar que a gente está falando isso e quero agradecer os 289 pessoas que estão aqui com a gente, né? Sim, a Elizabeth inclusive diz o seguinte, Elizabeth Dockhorn. Bom dia, eu estou fazendo frente a uma manifestação do agricultor que foi eliminado pela Polícia Ambiental, Distrito de Palma, Santa Maria, meus vizinhos e amigos. Lamentável, se tu puder divulgar. Está divulgado, então. Eu acho que... Eu não sei se não foi você, Elizabeth, que escreveu... Não sei se foi o e-mail, alguma coisa que você mandou.
dizendo que você era vizinha deles e que vocês iam fazer uma manifestação em frente à polícia ambiental, né? Eu acho que uma exigência que a gente tem que fazer é a seguinte: polícia militar ou brigadista, que seja, que é a mesma coisa, ela tem que ser utilizada para confronto daquilo que ela foi treinada. Que a polícia, vamos falar bem a verdade, o cara que está na polícia, ele é treinado para ir para o confronto, para bater de frente, né? Claro. É choque, é pegar bandido a unha e tal. E o agricultor é outro tipo de gente. Não é porque, mas está escrito lá crime ambiental, não é porque está escrito crime que se configura no mesmo tipo de pessoas, entendeu? Porque um é tipo de crime e outro não significa que o outro é igual. Então não dá para usar a polícia militar para ir atrás de crime ambiental, brigadista. Tem que trocar, tem que ser um pessoal treinado para isso, mais diplomático, que não é treinado para o confronto. Mas às vezes vai ter o confronto. Daí, primeiro tu aborda a pessoa na conversa, depois tu traz o cara. Eu digo assim, o cara... Tem uma passagem bíblica, Adriana, que diz assim, que fala do administrador infiel, que é aquele que dizia assim, quanto é que ele chamou, né, o pessoal, dizia, quanto é que tu tem de dívida? Eu tenho 1 milhão. Escreve aqui 100 mil, tu vai pagar só 100. O outro, quanto é que tu tem de dívida? Tenho 50 mil. Escreve aqui só 5. Jesus elogiou o administrador infiel porque ele disse que esse sistema de coisas que a gente vive aqui não é o sistema do reino de Deus. Isso aqui é tudo injusto. Tu eliminar uma vida por causa de um pedaço de pau de madeira, lá que daqui a pouco cresceu de novo. Exato. Então o sistema que a gente vive é um sistema diabólico, para falar bem a verdade. E o administrador infiel, ali na Bíblia, seria aquele cara que aborda o cidadão. Ele diz assim, meu amigo, vem cá, eu faço parte da Matrix, eu sou a máquina aqui, eu estou aqui só seguindo ordens, né? As ordens são as leis que programaram aqui a maneira como a gente tem que agir. É igual o pessoal lá dos campos de concentração que dizia, eu só seguia ordens. Né? É assim, o pessoal das máquinas, me desculpe o funcionário público, mas ele sabe que ele na Matrix ele seria a máquina, né? E a inteligência artificial são os legisladores, porque vocês acham que o legislador usa a inteligência natural dele? Não usa, porque o legislador ele se obriga a legislar de acordo com a manada, e a manada nem sempre tá pedindo aquilo que é o mais correto. Então, muitas vezes o legislador vai contra a própria consciência para legislar de acordo com o politicamente correto, de pressões internacionais. Então, o programador, né? O programador da Matrix que a gente vive, né? Aquele que senta e escreve as leis para as máquinas executarem, ele não usa literalmente aquilo que ele gostaria, a razão dele, penso eu, né? O pouco que eu conheço é assim que funciona. Então o cara que ainda é ser humano, embora faça parte das máquinas, ele deveria chegar ao cidadão. Aliás, eu não vou dizer que deveria chegar, porque eu não posso incentivar que faça o que eu não faça. Eu vou dizer o que eu faria se eu fosse parte das máquinas, e graças a Deus não sou, né? Porque eu não conseguiria, na verdade. Eu ia chegar ao cidadão, o negócio é o seguinte, tu está errado, não é que tanto que tu está errado, mas segundo a Matrix aqui tu está errado, está aqui a programação dizendo que tu não pode isso, não pode aquilo. Eu estou aqui cumprindo ordem, eu sou a máquina, se eu não cumprir a ordem eu vou receber um processo por isso, por aquilo. Então, tu tem que colaborar comigo também para que eu não tenha que voltar aqui, vamos conversar e tal. E daqui a pouco o cara vai dizer, realmente, eu sei, o que eu estou fazendo aqui não é errado, mas eu sei que está lá na lei. Então, sabe, na conversa resolve. Agora, se tu leva o cidadão que foi programado, porque tu vai para uma programação, dependendo a função que tu vai exercer. O cara foi programado para porrada. E tu bota conversar com um cara que se sente injustiçado porque ele está lá trabalhando e ele vê uma programação contra ele que é injusta, ele vai pegar como fez o cara, ele endoida, né? E aí acabou de forma fatal. Uma outra situação que pode ter acontecido é essa decepção, né? Decepção com a conversa. Talvez foi criada uma expectativa muito grande de que ali viria, então, finalmente, a entrega daquilo que Putin está querendo, né, das propostas que ele já colocou há dias atrás, de que ele só faria paz diante daquelas situações, e o Trump frustrou ele, diz, olha, não vai acontecer,
E aí, então, ele promove esse ataque para tentar pressionar, né? Dizer, olha, se não vão ceder, nós vamos continuar atacando. Uma outra situação que pode estar acontecendo é que ele simplesmente usa isso como uma estratégia para minar as negociações. Isso aconteceu também por parte de Zelensky, quando ele estava se reunindo no mesmo dia com o negociador russo e eles fizeram os ataques com aqueles drones nos bombardeiros lá no leste da Rússia, no extremo leste da Rússia. É um ataque que ficou conhecido no mundo inteiro, ninguém esperava por aquilo, no mesmo dia em que eles estavam promovendo as negociações de paz. Talvez agora Putin tenha dado a resposta àquilo, ou talvez simplesmente nenhum dos lados queira realmente a paz. Talvez ou nenhum dos lados quer a paz porque acha que pode vencer a guerra, ou porque talvez, né, aquelas teorias da conspiração de que no final das contas os dois lados obedecem uma mesma ordem, né, para levar o mundo para uma terceira guerra mundial, se consolide nisso. Então alguém está aí fazendo o papel de pacificador frustrado, que não consegue levar a paz como prometido, enquanto que outros levam a culpa disso, né, são os bodes expiatórios.